Desde o início do isolamento social, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Observatório, o ministro Toffoli criou um comitê de crise para enfrentar as grandes questões que viriam, não apenas para o funcionamento do judiciário, mas para fazer frente às políticas que viriam a seguir. E o Observatório de Crise começou, então, a verificar, fazer um trabalho de prevenção de conflitos, né, com o objetivo de evitar uma futura judicialização excessiva. Começou a fazer um trabalho, então, com os demais órgãos públicos, com o Ministério da Cidadania, com a Caixa Econômica Federal, com o Ministério da Saúde, enfim, todos esses órgãos públicos e atores externos ao judiciário que, de alguma forma, estavam trabalhando com políticas que envolviam questões dos impactos da pandemia. Então, além de questões importantes para o funcionamento do judiciário, como, por exemplo, a questão das teleperícias, percebeu-se logo no início que o auxílio emergencial era uma demanda extremamente importante pela sua magnitude. Rapidamente após o isolamento social, quando aprovada a lei do auxílio emergencial, nós já percebemos a dificuldade imensa de se implementar um auxílio a ser pago para milhões de brasileiros, de uma forma que exigia toda uma estrutura governamental para que estivesse rapidamente nas mãos dessas pessoas que tanto precisavam desses valores. O que ocorre é que, nesses momentos, emergem as nossas dificuldades institucionais. Nós tínhamos, e isso foi detectado logo de início, mais de 35 milhões de brasileiros que, de alguma forma, não faziam parte dos cadastros do governo. Então, isso, só daí já se avizinha uma dificuldade imensa para que se possa levar, em primeiro lugar, né, a cidadania, o título de cidadão a essas pessoas, para que em seguida eles pudessem exercer esse direito. Então, essas dificuldades institucionais, elas foram se avolumando e se aprofundando. Por quê? Porque o governo fala e efetivamente houve o pagamento de um número grande de benefícios, né? O Ministério da Cidadania noticia que foram feitos mais de 149 mil milhões de requerimentos, né? Onde 64 milhões foram efetivamente pagos, mas nós temos um universo de pessoas que tiveram seus benefícios indeferidos por diversos motivos. O maior deles é a questão da inexistência de possibilidade das pessoas atualizarem o cadastro único. Como todos sabem, o cadastro único, ele é um cadastro social, né? Por meio do qual as pessoas recebiam o Bolsa Família. Como essas informações, elas estavam congeladas e não foi possibilitada às pessoas que fizessem alterações nesse cadastro único, o que aconteceu é que nós temos um universo muito grande de casos que têm um potencial de vir para o judiciário apenas para demonstrar uma realidade que não condiz com a que está no cadastro único. E isso impediu e as pessoas tiveram indeferidos os seus pedidos.
além disso, além dos casos das pessoas que conseguiram fazer o requerimento, o que nós percebemos é que existia um universo de pessoas que elas não tinham nem a documentação e nem acesso aos órgãos públicos para conseguir essa documentação. Então, nós fomos chegando, e foi chegando ao Conselho Nacional de Justiça, os diversos casos relatados por ONGs de pessoas em situação de rua que não conseguiam obter o auxílio emergencial por dois motivos. O primeiro, porque elas não dispunham de documentação, a certidão de nascimento, para que, por meio da certidão de nascimento, ela conseguisse obter o seu RG com o CPF e aí pudessem ter o CPF para fazer o requerimento. E o segundo grande motivo é que a lei que criou o auxílio emergencial, ela atribuiu a um agente pagador a responsabilidade por esse cadastro por meio de aplicativo. Ocorre que a Caixa Econômica Federal, que é o agente pagador, passou a exigir dessa população que fizessem um cadastro e indicassem um celular. Então, vejam que é uma política para as pessoas vulneráveis, né? Que é uma política que ela vem para atender um universo de pessoas que dependem dessa verba para garantir a sua sobrevivência mínima e se exige, fechando as portas para o recebimento do benefício, se exige um celular. Então, a partir daí, nós passamos a desenvolver todo um projeto para que nós conseguíssemos, primeiro, superar a questão, termos um fluxo para que nós pudéssemos superar a questão da documentação. Então, com esse fluxo, nós passamos a conversar como um projeto piloto aqui em São Paulo com os seguintes atores: a OAB São Paulo. A OAB São Paulo, ela já estava, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, desenvolvendo um fluxo na expectativa de conseguir atender essa população em situação de rua. Então, nós juntamos as nossas expectativas, o nosso ideal, e começamos a trabalhar de forma conjunta, junto com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, né? Por meio da Polícia Civil, que emite a certidão, o RG. Também começamos a fazer um trabalho muito forte com os cartórios, no sentido de que fosse fornecido gratuitamente a certidão de nascimento, não apenas de São Paulo, de quem é nascido aqui, mas, sobretudo, das pessoas nascidas em outros estados, porque este é o grande dificultador. São as pessoas nascidas em outros estados, né? Por quê? Porque é caro você conseguir trazer essas certidões. E aí foi muito importante o apoio do Corregedor Nacional, por meio do ministro Humberto. Ele editou o provimento 104 de 2020, a fim de que os cartórios emitam para as pessoas vulneráveis a certidão de nascimento no prazo de 48 horas. E qual foi o nosso grande avanço?
Nós, por meio dessas parcerias e por meio desse diálogo interinstitucional, que incluiu também a Receita Federal, nós formamos um fluxo digital. Então, a OAB faz a gestão dos pedidos, ela remete para os cartórios o e-mail com o atesto da vulnerabilidade. Os cartórios, com esse atesto, ele emite digitalmente, o que não acontecia antes, né? Antes era tudo físico. Ele emite digitalmente e manda por e-mail os dados digitais diretamente para o Instituto de Identificação. O Instituto de Identificação, ele, se precisar, ele também tem a parceria com a Receita Federal, para que a Receita Federal já forneça o CPF na hora. E a OAB, então, avisa para a pessoa ir lá no Instituto de Identificação e fazer a sua identificação biométrica, e ela já sai com o RG. Então, veja que era um abismo quase que intransponível. Por quê? Pelas dificuldades ainda que nós temos de integração de dados no nosso estado, né? Então, nós não temos, por exemplo, todos os cartórios do Brasil digitalizados os documentos, né? E isso traz um dificultador. Por quê? Porque você precisa estar indo em busca desse documento físico. Então, com esse formato, eu acredito que nós avançamos muito e até temos a expectativa de que esse fluxo ele continue, porque se nós tínhamos 35 milhões de pessoas fora da nossa organização estatal, dos nossos bancos de dados do Estado, ou seja, pessoas que não tinham como exercer cidadania, esse fluxo ele tem que vir para ficar, né? Por quê? Nós não precisamos construir, e aqui eu falo muito, quando eu falo de inovação, a tecnologia ela é muito importante, mas o serviço e a parceria e a disposição de construir junto, ela é muito mais importante. Então, nós superamos a ausência de uma plataforma única, criando um fluxo e uma parceria, um comprometimento institucional para resolver a questão da documentação. Então, esse era um problema. O segundo problema era a questão do celular. A questão do celular, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da conselheira Tereza Willi, que está à frente do observatório, representando o ministro Toffoli em várias pautas, foi feito um diálogo interinstitucional muito forte quanto à necessidade de se criar uma plataforma para que as pessoas em situação de rua pudessem solicitar o auxílio emergencial sem o celular. Então, o governo ele contratou os Correios têm milhares de agências pelo Brasil afora, e as pessoas passaram a poder fazer esse cadastro e a requerer esse benefício. Os imigrantes, nós temos um tratado, o Tratado do Mercosul, que possibilita ao imigrante oriundo desses países membros do tratado que utilizem a seu documento de identificação do país de origem, né, e o seu passaporte para exercer os seus direitos aqui dentro do país. Ocorre que a Caixa Econômica Federal, então, os imigrantes, antes de eu falar da questão da Caixa, os imigrantes, eles conseguiram, com esse documento do país de origem, eles conseguiram tirar o CPF. Com o CPF, os imigrantes conseguiram cadastrar os seus pedidos.
né? E mais, tiveram deferidos os seus pedidos pelo Ministério da Cidadania. O que acontece é que, quando o dinheiro ficou disponível na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal passou a exigir que houvesse um título de regularidade, uma certidão de regularidade migratória. Então, veja, a pessoa estava com o dinheiro ali disponibilizado, o governo aceitou os documentos para conceder, só que, por força de um ofício circular do Banco Central, a Caixa Econômica Federal entendeu que seria muito importante que apresentasse essa regularização, que eles não teriam autorização do Banco Central para aceitar essa documentação. Acontece que a regularidade migratória você tem que pedir na Polícia Federal. A Polícia Federal também estava com atendimento, mas de minutos, só para os casos mais urgentes mesmo. Recebendo pedidos via e-mail, mas com uma restrição muito grande. Então, nós passamos a fazer reuniões em conjunto com a Polícia Federal, tivemos uma parceria importante, mas o que acontece é que, para ter essa certidão, é preciso que tenha expedido por parte dos consulados os antecedentes criminais. Os antecedentes criminais, o consulado, ele pede lá no país dele de origem e entrega para a pessoa. Acontece que os consulados estão fechados, ou estavam fechados. E, com isso, os imigrantes não estavam conseguindo sacar os seus valores. E eu estou contando isso para ver como é importante o ODS 17 da Agenda 2030, que fala que a gente precisa ter um diálogo interinstitucional e parcerias. Então, nós fizemos uma reunião semana passada com o Banco Central o Banco Central, então, está analisando a possibilidade de, pelo menos, está revendo essa exigência neste momento de pandemia. Isso está sendo analisado, a gente tem uma expectativa de que isso seja resolvido, porque nós resolveremos a situação de muitos imigrantes pelo país afora. Por fim, temos também dialogado com o Ministério da Cidadania no sentido de que, e aqui falando não apenas dos hipervulneráveis, mas de todo o universo de auxílio emergencial que foi indeferido, né? Então, aqui eu estava falando um pouco dos números, né? Por volta de 150 milhões requeridos. Então, vejam que nós temos um universo com um potencial muito grande de judicialização. Por outro lado, o que foi feito? A Defensoria Pública da União, ela está com acesso à plataforma administrativa para verificação de algumas hipóteses em que a parte apresentando a documentação, ela tem condições de alimentar essa plataforma, certificando a apresentação dos documentos. Quer ver um exemplo muito fácil? O desemprego, né? Então, até haver o cruzamento de dados do desemprego, em muitos casos constou como pessoa empregada. Então, é um universo imenso, né? Então, vejam que a pessoa apresentando a CTPS dela, ela consegue facilmente superar a causa do indeferimento. Uhum. Agora, a Defensoria Pública da União, e isso começou há uns 15 dias, ela passou a receber essa demanda, ela ficou com uma sobrecarga de trabalho
que é praticamente um trabalho administrativo. Então, assim, do meu ponto de vista, não se poderia onerar o sistema de justiça, né, do qual a Defensoria faz parte, para fazer uma reanálise administrativa, né? Então, a gente já tem conhecimento em alguns casos que a própria Defensoria tem colocado pedido para suspender realização de audiências, de prazos, para ela dar conta dessa demanda. Então, é importante também, e isso tem sido colocado, que o Ministério da Cidadania, ele abra uma plataforma e dentro da própria estrutura governamental do Executivo, para que também seja analisados esses casos, né? Porque senão nós teremos um comprometimento do sistema de justiça. A questão que a gente precisa, e a gente tem trabalhado nessa perspectiva, é que nós todos estamos diante de uma crise humanitária. E o judiciário, ele tem esse papel importante de fazer essa prevenção de demandas, né? De abrir as suas portas, e aqui o LIODES do CNJ, que é o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele tem essa importância muito grande, porque ele trabalha nesse espectro de conversar com os demais órgãos para buscar soluções que evitem que a questão chegue ao judiciário. É claro que teremos questões que realmente são litígios que devem chegar e chegarão até nós, né? Mas o que nós conseguirmos superar, nós precisamos superar. Além disso, aqui na terceira região, já estava sendo feito um trabalho, e aqui eu estou indo para o terceiro fluxo, que é o do pré-processual. Tá. Já está sendo feito um trabalho primoroso na presidência do TRF3. Também já tinham feito uma plataforma, né? A presidência fez uma plataforma com fluxos inicialmente para a solução das questões no âmbito mais da saúde, e que depois foi migrando para as questões do auxílio emergencial. E aí nós estamos contando com a Procuradoria da União, aqui na terceira região, uma participação importante, uma colaboração importante. A Procuradoria da União também está com a plataforma para fazer essa análise desses pedidos. Então, de forma que eu acredito que nós estamos trabalhando em várias searas para evitar a judicialização. Já existe uma demanda grande, né, nos nossos juizados, mas nós pensamos que nós precisamos estarmos unidos nesse diálogo interinstitucional, evitando o prosseguimento de processos que não têm litígio, né, chamando o ente para dialogar, porque eu acredito que, nesse momento, o nosso maior objetivo é que o auxílio emergencial chegue rapidamente nas mãos de quem está precisando. A sociedade, ela só vai ser uma sociedade mais justa na medida em que ela for mais igualitária, né? Então, não adianta nós, de alguma forma, fecharmos os nossos olhos para o que está acontecendo, por exemplo, na cidade de São Paulo, em que nas esquinas, nas pontes, cada vez mais nós encontramos pessoas numa situação de sobrevida, né? E hoje nós não abrimos os nossos vidros para a gente não ser infectado, né? Então, essas pessoas estão passando situações extremamente trágicas. Quando o nosso país
ele tem, as políticas não têm alcançado essas pessoas, né? Então, nós pedimos e dizemos que a nossa curva não melhorou porque, de alguma forma, as pessoas não cumprem o isolamento social, só que nós queremos que as pessoas cumpram o isolamento social num país em que nós temos estados que não tem nem 20% de esgoto, em que nós não temos saneamento. Nós estamos pedindo para uma grande parcela da nossa população cumprir o isolamento social num cômodo na sua casa, sem comida e sem saneamento e água limpa, né? Sem esgoto. Então, nós temos abismos ainda e nós não podemos, nós temos que tornar essas questões visíveis, né? Porque, na verdade, nós passamos os nossos dias, de alguma forma comentamos, nos mantemos informados, mas nós precisamos ter políticas efetivas, darmos visibilidade para essas questões e estarmos todos integrados em ações para que sejam superadas esses nossos abismos. E aqui entram as instituições de uma forma extremamente importante e as pessoas que compõem essas instituições. Porque esses fluxos que nós criamos foi também porque pessoas se importaram, né? E falaram, nós vamos superar as nossas burocracias e vamos realizar novos formatos de trabalho que nós nunca realizamos. Então, eu acredito muito nessa força que nós temos, nós brasileiros, de nós superarmos as deficiências que nós temos para a gente ter um serviço melhor. Então, essa é uma questão, que é a questão da visibilidade. Nós precisamos nos importar. O juiz tem que se importar, o servidor tem que se importar, todos os órgãos precisam se importar com o que está acontecendo. Além do fluxo pré-processual, que eu comentei um pouco, é importante que o judiciário também, né, uma vez configurado o litígio, sem possibilidade de uma solução pacífica de conflitos, é muito importante que nós também tenhamos destacados esses processos do nosso acervo, para que nós também, assim como nós postulamos aos demais órgãos, que tivessem prazos mais exíguos, né, trabalhando de uma forma diferenciada em relação a esses as demandas, né, do auxílio emergencial, que nós também, dentro do judiciário, possamos julgar rapidamente, né, processarmos rapidamente, que nós possamos filtrar esses processos e resolvermos rapidamente essas demandas, né? Então, eu acredito que precisa ser um empenho de todos os órgãos, todos os poderes, e essa é a nossa parte, né? Julgarmos com celeridade, buscarmos a resolutividade, termos em mente, talvez, aí, que as pessoas têm uma dificuldade de acesso à documentação, sobretudo nesse momento de isolamento, e muitas vezes precisa do próprio judiciário para estar conseguindo os documentos. Então, que nós tenhamos também esse olhar humanitário para essas demandas, para que a gente possa, nos casos em que for de direito, conceder o benefício rapidamente. Quando a gente tem uma crise, a gente precisa fazer um diagnóstico, uma análise e tomar medidas rápidas. Então, Carlos Matos, que foi a primeira pessoa a escrever sobre metodologias de gestão no setor público, ele colocava muito o formato de um gabinete de crise, né?
E aí muitos governos passaram a adotar esse formato porque ele é muito importante para superar desafios que exigem expertise, né? Então, rapidamente, o Conselho Nacional de Justiça formou um gabinete de crise, e isso foi fundamental, que começou a tratar de diversas questões, né, do judiciário, para funcionamento do judiciário, fazer uma análise, um diagnóstico do que estava acontecendo, e hoje o CNJ, ele mapeia todas as ações decorrentes do Covid no Brasil afora, né? Esse mapeamento tem sido apresentado, inclusive, por BI, né? Que é aquela ferramenta de Business Intelligence, inclusive, cruzando dados com outros órgãos, né? Conselheira Maria Tereza que está coordenando esse trabalho, então, junto com órgãos da Defensoria, do Ministério Público, então, vários órgãos mapeando os casos. Por que é importante o mapeamento? Ele é importante o tipo de problema que está chegando ao judiciário, né, de litígio, o número que está chegando, em quais locais ele está chegando. Então, veja que para qualquer gestão, você tem que ter dados. Então, o Observatório de Crise passou a fazer todo um trabalho de mapeamento desses números, porque a partir deste número, você consegue traçar estratégias do ponto de vista de medidas consensuais de conflitos, de diálogos interinstitucionais, né, para que a gente consiga evitar uma judicialização excessiva, né? Se nós simplesmente aguardarmos chegar essa demanda, certamente isso vai impactar fortemente no serviço do judiciário.